E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. No vídeo de hoje a gente vai ver movimento oscilatório e movimento vibratório, tá? E para ajudar a gente, eu vou chamar aqui o meu amigo pêndulo, beleza? Esse pêndulo é um experimento que vai ajudar a gente a entender o que é esse movimento oscilatório e o movimento vibratório, beleza? Reparem que essa bolinha aqui, ela está parada, né? Então, essa é a posição de equilíbrio. Agora, se eu inicio um movimento daqui, reparem que ela vai se movimentar. Agora, o movimento dela é repetitivo. É sempre de lá para cá, de lá para cá, beleza? E é sempre em torno do ponto de equilíbrio, né? Aqui é o ponto de equilíbrio, como eu expliquei para vocês no começo, e ele está sempre, a bolinha está sempre daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, beleza? Com isso a gente tem um movimento oscilatório. Então, o que é um movimento oscilatório? Movimento oscilatório é um movimento que ocorre em torno de uma posição central, que chamamos de posição de equilíbrio, que é o que eu falei para vocês, o ponto de equilíbrio da bolinha. O movimento vibratório, ele é a mesma coisa, ele significa a mesma coisa que um movimento oscilatório. Só que o movimento vibratório é uma oscilação completa. Daí a gente tem três grandezas relevantes do movimento oscilatório. Como o movimento é repetitivo, os conceitos são diferentes de quando vimos cinemática, beleza? Cinemática de lá do primeiro ano, tá? Então vamos lá, ó. Você tem o período. Período é um intervalo de tempo necessário para o corpo realizar uma oscilação completa. E a sua unidade de medida é o segundo, beleza? Você tem a frequência, que é o número de oscilações completas que um corpo faz em um determinado tempo. E sua unidade de medida é o Hertz. E a amplitude? A amplitude é a maior distância do corpo em relação à posição de equilíbrio. Beleza? Então, vamos pegar de novo o nosso pêndulo. Para entender direito essas grandezas, eu tenho o meu amigo pêndulo aqui de novo, tá? Então, ele está aqui parado na posição de equilíbrio. Eu vou movimentar ele e ele vai ter um certo tempo para fazer esse movimento aqui, tá? E a frequência? Eu vou iniciar aqui de novo, tá? Aí eu vou contar quantas oscilações completas ele fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele fez 8 movimentos completos em um certo tempo, beleza? Então, a frequência, digamos, frequência é de 8 Hz, tá? E a amplitude, se eu movimentar a bolinha de novo, vocês vão reparar que a maior distância é aqui, ó. Ela para aqui, aí depois volta. Para aqui e depois volta. Então, a distância daqui para a posição de equilíbrio é o que a gente chama de amplitude. Beleza? E a gente tem outro experimento que é o chamado massa-mola, tá? Para esse experimento eu vou usar o FET, tá? Então vamos lá. Pronto. Nesse experimento a gente tem o que? A gente tem uma mola e uma massa, tá? A posição de equilíbrio é essa aqui, tá? Então, se eu movimentar ela, essa massa, ela vai oscilar, beleza? E vai ter as mesmas coisas que o pêndulo tinha. O tempo para o sistema fazer esse movimento aqui, tá? Aí você vai ter o que? Você vai ter
A frequência, que é o número de vezes que isso faz em um determinado tempo, tá? E eu tenho aqui a amplitude, onde ela vem aqui, essa é a maior distância que ela consegue ir, aí depois volta, beleza? Então, nesses dois casos, você tem as três grandezas principais no movimento oscilatório: período, frequência e amplitude. E agora a gente tem a relação entre frequência e período, tá? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho a frequência, a fórmula para achar a frequência, para calcular a frequência, eu tenho a frequência é igual a 1 sobre t, que é o período, tá? Então, aqui é a frequência, F é a frequência e T é o período. Então, para calcular a frequência, eu vou ter 1 sobre T, que é o período, beleza? Agora, para calcular o período, eu vou ter T igual a 1 sobre F, que é a frequência. Dito isso, eu tenho o movimento harmônico simples, ou MHS. O movimento harmônico simples é um movimento periódico de um corpo que em torno de uma posição de equilíbrio quando o corpo é submetido a uma força restauradora, tá? A aceleração do movimento é em direção ao ponto de equilíbrio e sua intensidade é proporcional à distância em relação à posição de equilíbrio. Reparem que aqui você tem um movimento harmônico simples. Por quê? Porque a aceleração está sempre em direção ao ponto de equilíbrio, tá? E é um movimento repetitivo. Aqui também é um movimento harmônico simples, porque a aceleração está sempre ao ponto de equilíbrio. Ó. Aqui é o ponto de equilíbrio, beleza? E aqui a força restauradora é a gravidade, porque quando a massa está aqui, a bolinha está aqui, o disco está aqui, a gravidade ela puxa para cá, tá? Então ela está sempre puxando, a gravidade está sempre puxando. No caso dessa coisa aqui, a força restauradora é a força elástica, que a gente viu no primeiro ano, beleza? O período no sistema massa-mola, que é esse sistema aqui, ó. Esse é o sistema massa-mola. O período é uma variável importante por ser regular e por isso é usado para medir o tempo, tá? O período de um sistema massa-mola pode ser calculado por essa expressão aqui, ó. Então você tem o T, que é o período, 2π raiz de m, que é a massa, e K, que é a constante elástica, beleza? Como é uma massa mola, então você vai ter uma mola, e se você tem uma mola, você tem uma constante elástica, beleza? Então, onde T é o período, M é a massa e K é a constante elástica. Tranquilo? Beleza? Então, quando alguém quiser medir o período de um sistema massa-mola, você vai usar essa equação aqui. Você tem essa fórmula e as seguintes conclusões que eu vou tirar dessa fórmula aqui. Ó. Quanto maior a massa, maior o período, pois o peso estica demais a mola. E quando estica demais, demora mais tempo para voltar ao normal, para completar a oscilação completa. Beleza? A gente tem também a constante elástica. O período ele depende também da constante elástica. Por quê? Como sabemos da lei de Hooke, que é a lei que tem a força elástica, da lei de Hooke você tem o seguinte, você tem F é igual a menos kx. Ou seja, a constante elástica é igual a força dividido pela distância, tá? E aqui é o seguinte, ó.
esse x é o quanto a mola está tá se deformando, beleza? Então, quanto mais a mola se deforma, menor é a constante elástica. Por quê? Porque a constante elástica, ela tem uma permissão de elasticidade. Então, quanto menor a constante elástica, mais a mola estica. E quanto mais a mola estica, mais tempo leva para completar a oscilação. Com isso, quanto menor a constante, maior será o período. Beleza? Como o período só depende da massa e da constante elástica, o período do sistema massa-mola é válido tanto no plano horizontal quanto no plano vertical, tá? Só lembrando que nesse plano vertical, essa base aqui tem que ser um atrito zero, beleza? E nesse plano vertical, ela não depende da gravidade, tá? O período só depende da massa e da constante elástica do sistema, como a gente viu aqui nessa fórmula, tá? Ela só depende da massa e da constante elástica. E a gente tem um sistema de massa-mola ideal, beleza? Como a gente viu em transformações de calor, o negócio de sistema isolado termicamente, a gente viu que nada no mundo é isolado, tá? Então, um sistema massa-mola real, no mundo real, ele perde energia, tá? Então, em um sistema massa-mola ideal, você não tem perca de energia. Você não tem uma perca de energia pela resistência do ar. Você não tem uma perca de energia pelo atrito que a mola vai fazer. Você não tem essas percas de energia, tá? Então, com isso, todo o sistema massa-mola que a gente for fazer por aqui é um sistema massa-mola ideal, para ficar mais fácil, tá? Tranquilo? Então, como o sistema massa-mola também não depende da amplitude e nem da gravidade, então o período do sistema massa-mola é o mesmo em qualquer lugar, tá? Então, eu posso estar em Marte, eu posso estar na Lua, eu posso estar perto do Sol, que se eu fizer um sistema massa-mola, vai ser o mesmo período. O corpo vai demorar o mesmo tempo para completar a oscilação, tá? Em qualquer lugar. E com isso, a gente tem uma balança que o pessoal usa na Estação Espacial Internacional, né, que os astronautas usam na Estação Espacial Internacional, que depende do sistema massa-mola, tá? Um corpo de 4 kg em repouso na Terra em um plano horizontal, sem atrito, está preso a uma mola cuja constante elástica K é de 100 Newton por metro. Afastando o corpo 10 centímetros de sua posição inicial, ele começa a oscilar. Considere π igual a 3 e qual o período do movimento, tá? Então vamos lá. A gente tem os dados. Reparem que a questão ela pede o período. E lembre-se que o período só depende da massa e da constante elástica. Portanto, eu só vou pegar a massa, ó, a massa de 4 kg, tá? E a constante elástica de 100 Newton por metro, tá? Então, só vou pegar esses dois dados e o π que é uma constante. Beleza? Então, vamos lá.
Pegando essa fórmula aqui, que é a fórmula do período do sistema massa-mola, eu vou ter o 2, o 3, que é o π, raiz 4, que é a massa, tá? E a constante elástica, que é 100, tá? Com isso, eu vou fazer o seguinte, ó. 4 dividido para 100 é igual a 0,04, tá? Então, o meu período vai ser 2 vezes raiz de 0,04. A raiz de 0,04 é 0,2, beleza? Então, o meu período vai ser igual a 2 vezes 3 vezes 0,2. 2 vezes 3 é igual a 6, beleza? Então, o período vai ser igual a 6 vezes 0,2. 6 vezes 0,2 é igual a 1,2, tá? Então, o período é de 1,2. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, nesse sistema, o período, o tempo que é necessário para a massa completar a sua oscilação é de 1,2 segundos. Beleza? Exemplo 2. Da questão anterior, qual a frequência desse movimento? Então, reparem que a frequência, para calcular a frequência, você vai ter o quê? Você vai ter a frequência que é igual a 1 sobre o período, tá? Então, na fórmula, na questão anterior, o meu período é de 1,2, não é? Então, aqui o meu período é de 1,2. Eu vou substituir esse 1,2 aqui nessa fórmula aqui. Então, a frequência vai ser 1 dividido por 1,2. 1 dividido por 1,2 é igual a 0,83. Então, a frequência desse movimento é de 0,83 Hz. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Sugestões, dúvidas, é só comentar aqui embaixo. Falou!